Oi, eu sou Henrique Massaro, estou aqui para mais um vídeo extra de The Sopranos. Durante a semana eu sempre lanço meu vídeo de análise, como vocês já sabem, e mais para o fim da semana eu lanço o meu vídeo extra trazendo detalhes, curiosidades, questões de bastidores, as muitas referências que The Sopranos tem, como é o caso desse episódio aqui que está repleto de referências muito legais para a gente conversar, muitas referências inclusive do próprio cinema. Antes de seguir, cara, já deixa um like, se inscreve no canal, os vídeos de Sopranos estão dando uma caída aí na audiência, eu sei que a audiência é fiel, mas vamos voltar a assistir, manda pros amigos e tal. Considere ser membro do canal, eu te diria que não custa absolutamente nada, mas tem um custo de R$ 4,99 e um outro um pouco mais caro, mas com esses R$ 4,99, se metade da galera que assiste aqui puder contribuir, vai me ajudar muito a poder continuar esse trabalho que eu faço aqui. Isso é justamente isso, um pedido para que vocês me ajudem. O clube de membros ele foi pensado para isso, para eu poder dar esse gás aí. Eu estou oferecendo poucas coisas no começo, mas pode ter certeza que mais para frente, se tudo der certo, eu vou entregar muito mais do que eu poderia prometer. Então considere aí virar um membro do canal e sem mais delongas vamos falar então desse episódio, que para mim foi um dos episódios mais legais aí dos que eu assisti recentemente. O episódio se chama The Girl. Isso já começa sendo uma referência que eu quero trazer aqui para vocês. The Girl, como vocês podem lembrar, é como o Christopher chama a Amy no final do episódio, quando eles estão discutindo lá. Ele chama ela The Girl e ela se ofende. Por que ela se ofende? The Girl é uma abreviação para dizer Development Girl. Ou, tipo assim, garota de development é desenvolvimento. Mas é um termo, na verdade, pejorativo que se usa dentro de Hollywood, assim, para quem conhece os termos de Hollywood, para chamar alguém que está num nível hierárquico muito inicial de uma equipe de filmagens e tal, de algum estúdio, né, uma empresa de produção em Hollywood. E aí, tipo... é bem uma porta de entrada, assim, e ele está se referindo a ela com esse termo mais chulo, e ela se ofende com uma certa razão, porque ela está crescendo, assim, ela já não é uma pessoa tão hierarquicamente abaixo, ela provavelmente se acha mais do que ela é, mas é por isso que ela se ofende. The girl é esse termo pejorativo aí para se referir a alguém que está começando na indústria. Beleza? Vamos começar com as nossas referências do episódio em si, em termos de imagem e questões que eles trazem. Começo com a questão do AJ. O AJ ele tá crescendo ali e tal, ele tá numa fase bem de pré-adolescência, adolescência, e ele rouba o carro da mãe para sair para dirigir. A gente percebe que ele tá muito identificado, tá trazendo muito questões de leituras que ele tá fazendo na escola. Por exemplo, com relação, eu suponho que seja o Albert Camus, né, o escritor Franco Argelino, acho que ele era, que escreveu O Estrangeiro, porque ele chega a falar o estrangeiro e tal, e ele faz muito essa questão do absurdo da vida. Só que ele cita Nietzsche também, né, quando ele fala que Deus está morto e tal. A questão dos filósofos e pensadores está sendo meio que confusa na cabeça dele, como é esperado que seja, né, fazer essas leituras tão cedo. É interessante, mas também gera se a gente lê depois dos 30 anos já vai passar por isso. Mas para um pré-adolescente eu acho que tem essa questão. E aí a Meadow traz uma outra referência para ele, que é da Madame de Staël, que fala: na vida precisamos escolher entre tédio e sofrimento. Que é uma frase bem nihilista, assim, também bem pessimista, e que deixa ele mais em dúvida ainda, né? E o que eu acho que ela é muito importante para esse episódio. Ela vai tratar de muitos dos dilemas ali, principalmente do Pussy e do Christopher. Acho que essa é uma frase que norteia bem o desenvolvimento dos personagens. Um outro filósofo que vai ser citado depois é o Sartre, né, com a questão do existencialismo. A própria Melfi vai citar ele, depois o amigo do AJ lá, que se não me engano é o filho do Pussy, vai citar também. Então, são muitas referências que são jogadas e que vão criando esse sentimento de confusão ali na cabeça dele, né? E eu volto nisso mais pra frente. E é engraçado só nessa conversa em que eles falam sobre isso, ele tá trazendo questões filosóficas e a Carmela vem com Adão e Eva, né? Ela tem essa crença bem criacionista mesmo. Porque ele vai passar pela confirmação na igreja, que confirmação eu acredito que seja a mesma coisa que crisma, né? Tanto que ele vai ter um padrinho e tal, que vai ser o Pussy. E aí ela fala, a Meadow acabou de falar da frase que a gente tem que escolher entre o tédio e o sofrimento,
e a Carmela manda ele estudar, ele fala, vai fazer o trabalho de matemática. Ele, mas álgebra é a coisa mais chata. E aí o Tony, muito perspicaz, solta ali, a sua outra escolha é o sofrimento, então fica com tédio mesmo. Então eu achei um texto bem afiado, bem interessante. O Pussy, a gente tinha mostrado ele conversando de novo com o cara do FBI, e me chama muito a atenção que cara, a casa dele, a sacada dá para um cemitério. Eu acho isso muito curioso, né? Que quem moraria assim, com a vista para um cemitério? Para mim é uma referência, assim, talvez um foreshadowing de que ele vai morrer e tal, mas mesmo assim não deixa de ser bizarro, né? É repleto de lápides ali na volta. Quem mora nos fundos de um cemitério? Enfim. O cara do FBI tá falando para ele quer pegar informações de um cara chamado Valdemar Wickshuk, difícil de falar, Wickshuk, o sobrenome do cara. É um mafioso que foi vítima, né, de uma explosão recentemente, aí ele ainda diz, tu almoçou, jantou com esse cara recentemente e tal, e o cara quer informações. E isso mostra já o FBI pressionando mais o Pussy. O Pussy passou tentando jogar em 2 times ali, nos 2 lados recentemente, dando pistas falsas e tal, enquanto ele pensava como é que ele ia se livrar daquela situação, mas a gente vai ver nesse episódio que não tem como, os caras estão realmente pressionando ele. Aí ele diz que isso mostra um pouco de bastidores dos negócios ali. Ele pergunta, o Tony ainda está com resistência às aberturas da Filadélfia, né, dos negócios com mafiosos da Filadélfia e tal. E aí ele fala, não, o Tony uma vez comprou uma mesa de sinuca desse cara. A gente não entende muito bem quem é ele, mas é um cara que morreu ali numa explosão. E eles vão pressionar por esse cara depois. De novo, a discussão sobre existencialismo, né, trazendo a questão do Sartre e tal, é muito um pensamento do período pós-guerra, como a própria Melfi diz, né, que as pessoas ficaram desiludidas com o peso ali absoluto dos horrores, né, uma guerra depois da outra, e era um pensamento corrente assim na sociedade, essa ideia de que não existem verdades absolutas, né? E ela entra de novo nas discussões pessoais com relação ao Tony, ela tenta avançar na terapia, e ela fala uma frase bem forte, né? Na sua família até a maternidade está em discussão. E o que o Tony entende? Não, mas eu ensino meus filhos a amarem a mãe deles. Tudo bem, mas e a tua mãe? Ele falou quantas vezes que para ele a mãe dele tá morta na frente da Meadow e do AJ, por exemplo. Né? E aí ele, quer dizer que a culpa é minha? Não, mas pô, a relação com a mãe dele, a relação dele com a mãe dele provavelmente afeta a maneira como os filhos dele veem a maternidade. O Chris no set de filmagem, essa cena é bem legal, tem várias questões, o próprio diretor, né, o Jon Favreau, é ele mesmo, como vocês sabem, e o Christopher fala, aquela ali é a mulher de O Rei da Comédia, de fato, é a Sandra Bernhard, a atriz que foi, inclusive, se não me engano, indicada ao Oscar, eu não sei porque o Rei da Comédia foi mal recebido, mas, enfim, ela é a atriz coadjuvante ali do Rei da Comédia, tá muito bem no filme, e ela fazendo uma ponta aqui no episódio de Sopranos. A gente vê também que o Christopher segue conversando com o Jon Favreau e com a Amy, ele segue mantendo uma relação ali e tal, muito por insistência da Adriana, que depois vai ficar com ciúmes disso, mas ele vê ali uma porta de entrada, assim, né? Porque eles estão realmente bem curiosos quanto a ele. E aí eles vão nesse tal de Joe's Restaurant e ele fala, isso é uma referência interessante, tá? Ele fala, o Willie Moretti comprou. O Willie Moretti foi um cara que era capo da família Genovese, uma das 5 famílias de Nova York. E aí ele fala, o guardião do Sinatra, porque, como o próprio Christopher vai contar depois, tá tudo disposto nesse diálogo aqui, mas conforme o Christopher vai dizer, ele era o cara... Por que eles estão falando isso? Porque o Frank Sinatra era um cantor italo-americano muito famoso e que todo mundo sabe que teve a ajuda da máfia para ascender na carreira. E aí ele conta a história de que o Willie Moretti colocou uma arma, ele era o cara que era o padrinho assim, do Frank Sinatra, colocou uma arma na boca do Tommy Dorsey, que era um empresário musical da época, e conseguiu o contrato para o Sinatra de $1. Essa história é meio que uma lenda de bastidores da máfia ali, da questão da indústria musical e tal, mas ela é, obviamente, como o próprio Christopher vai dizer, a história que baseou muito do personagem do Johnny Fontaine em O Poderoso Chefão, vivido pelo Al Martino, e de fato o Johnny Fontaine ele é livremente, totalmente inspirado no Frank Sinatra e nos laços que ele tinha com a máfia, com o Don Corleone sendo o grande padrinho dele. Então essa história, esses personagens todos que eles falam aqui, o Willie Moretti, o Tommy Dorsey e obviamente o Frank Sinatra, são personagens reais
E essa história é meio que uma lenda, assim, mas que é bem famosa. Não sei se o Christopher acredita, se não, mas ele tá contando para aumentar ali aquela questão né, do interesse deles no mundo da máfia. O Jon Favreau disse que tá interessado na vida do Crazy Joe Gallo. E aí o Christopher diz, mas ele já foi retratado em The Gang That Couldn't Shoot Straight, que é um dos primeiros, se não o primeiro filme do Robert De Niro, inclusive. E ele começa a falar que ele gosta da figura do Crazy Joe Gallo. Achei ele uma figura trágica, que o cara queria aprender, crescer, ler, pintar. Mas isso eu não vou dizer que não é bem verdade, mas o Joe Gallo, ele era realmente louco, é Crazy Joe de propósito, assim, ele é um cara que em todas as filmes e séries que eu já vi ele sendo retratado, ele sempre foi retratado como um total psicopata, né? E é um dos caras mais conhecidos da máfia. Vou citar aqui, por exemplo, ele é um personagem central da série The Offer, de O Poderoso Chefão, ele é um personagem... Ele é um personagem do irlandês, ele é um cara cujo no irlandês é atribuída a morte dele ao Frank Sheeran, que dizem que não foi e tal, mas é um cara que de fato foi morto no Humberto's Clam House, um restaurante muito famoso de Nova York, que era frequentado por mafiosos, e ele foi morto lá. Enfim, é um cara que dispensa assim, apresentações, se você conhece um pouquinho do universo da máfia. Beleza, essa referência eu achei interessante trazer. E aí ele conta uma história, cara, que é muito estranha, assim, né? Ele fala essa coisa ainda está viva, é uma mulher que aparece ali e que a gente vai entender depois que é uma transexual, né? E que um amigo dele, teve um conhecido dele da máfia, teve um caso com ela, aí descobriu que tinha pênis no meio do ato, e aí jogou ácido na cara, era uma coisa tenebrosa, assim, né? Destruiu ali, deixou desfigurada a pessoa e tal, uma coisa muito louca. E o Jon Favreau fica de fato espantado com essa história e ele obviamente vai colocar no roteiro dele. O Christopher meio que não percebe que está sendo um assessor de roteiro ali, um consultor de roteiro informal. Continuando, eles voltam com a questão da discussão filosófica e existencial ali, e o AJ vai ter essa conversa talvez com a pior pessoa que ele poderia ter, que é a avó dele, a Lívia. As conversas do AJ com a Lívia, elas são bem reveladoras e bem importantes. Foi, por exemplo, uma conversa dessas na primeira temporada, através do AJ, meio que sem querer, que a Lívia descobriu que o Tony fazia terapia, e isso foi culminar lá na tentativa depois de assassinato dele. Então as conversas entre neto e avó são meio despretensiosas, mas elas sempre revelam alguma coisa. E aqui ela tá totalmente desiludida, como sempre, e ela, cara, não tem piedade ali do garoto de, sei lá quantos anos, ele tem uns 13, eu acho. Ela diz pra ele, por que tudo tem que ter propósito? O mundo é uma selva, não espere felicidade. Você não vai conseguir, pessoas o desapontarão e no fim você morre nos seus próprios braços. É tudo um grande nada, e por que você acha que é tão especial? Então, assim, ela maceta o AJ com um pessimismo absurdo, assim, e ele meio que só absorve, né? Ele meio que só absorve, ele vai se tornar cada vez mais uma figura, como eu vou dizer, uma figura um tanto quanto vaga e obscura até, e depressiva, deprimida, né? O cara que vai convivendo com essa questão de saúde mental quando vai ficando mais velho e tal. Então é bem... Talvez esse diálogo a gente pode entender como ele sendo bem importante para a formação do personagem no resto do seriado. Tem muita referência à questão de judeus e italianos nesse episódio. Quando o Christopher está conversando com a Amy, ele fala... ela disse que ela estudou em Yale, né? E ele fala, vocês judeus têm uma própria coisa nostra escondida dentro daquela Ivy League. A Ivy League é um grupo formado por 8 das maiores universidades particulares dos Estados Unidos: Brown, Columbia, Harvard, Cornell, Dartmouth, Pennsylvania, Princeton e, finalmente, Yale. Então ele está dizendo que os judeus meio que têm uma sua organização secreta dentro das universidades. E ele pergunta para ela, você já transou com algum outro skinny guinea? E aí ele diz, não, meu primo. Ele fica meio estranho. Skinny guinea, na verdade, é um termo pejorativo para se definir a italianos, né? Dizendo que seriam pessoas mestiças e tal. Por isso que vem essa referência. Depois, uma outra expressão que ele usa é para xingar o Jon Favreau, ele chama ele de mezzofenóquio. Seria um cara meio gay, sei lá, uma maneira pejorativa de se referir à sexualidade da pessoa. Não falei na minha análise, tá? Mas queria trazer aqui essa cena que pra mim ela é muito importante pro episódio e pro desenvolvimento do personagem. O Pussy tá uma pilha de nervos e ele simplesmente parte pra cima da mulher, né? Quando ela tenta forçar a entrada no banheiro. Isso é uma coisa que ele não faria, ele não é um
agressor de mulheres e tal. Tanto que ele termina, tipo, ele parte pra cima, o filho separa, ele sente uma certa humilhação até, né? Mas enfim, ele tomou essa atitude aí, o casamento dele está terrível, né? Inclusive mostrando voltando àquilo que a gente viu episódios atrás, dela dizendo que chegou a torcer pra ele não voltar pra casa e tal, eles já não vinham bem, e agora é meio que, tipo assim, só a ladeira abaixo, né? Outra referência à questão do cinema, a Amy tá na sala de espera lá do empresário, de um agente de talentos lá, que esperando e tá lendo uma revista da Variety, e ela diz, o Robert Rodrigues, que é um cineasta, assinou para fazer o remake de Viva Zapata, que é um filme de 52, com o Bob, com Harvey e o Bob, e com Harvey e com o Bob. E ela tá se referindo ao Harvey Weinstein e o Bob Weinstein da Miramax, que eram o Harvey, principalmente, eram dois grandes titãs da indústria do cinema, dos maiores, e o Harvey Weinstein, como vocês sabem, foi condenado à prisão, né, foi o principal predador trazido à tona pelo movimento Me Too ali a partir de 2017, cara, né, envolvido em diversas questões de abuso de mulheres e tal. Mas é dele que ela tá falando, nessa época isso não era público ainda. E aí, quando ele tá nessa cena aí, que ela tá na sala de espera, eles falam, é uma outra referência muito rápida, tá? Eles mencionam 2 vezes que aquele lá é o escritório do David DeCamillo, e pode ser ou não, mas o DeCamillo de fato era um agente de talentos bem conhecido em Hollywood, e que por acaso ele inclusive representa a Jeanne Garofalo, que é uma das atrizes que aparece numa ponta, né, interpretando ela mesma nesse episódio, na cena lá do Jon Favreau, em que eles estão gravando o filme. Ela de fato é alguém que aparece. E um último ponto do episódio, tem a festa do AJ lá na casa dos Sopranos, e a gente vê que o Rich April, existe já uma tensão com ele, entre ele e a família do Tony. Ele chega com a Janice e ele vai entrando assim e tal, e o Tony meio que não deixa ele ir pra onde ele tá indo. Fala assim, o bar é pra lá, Richie. E depois ele fala assim pra ele, nós estamos contando a silverware, que é a prataria, né, da casa, tipo, sei lá, os talheres e tal. Meio que dando a entender que o Richie ia roubar, ou talvez, sei lá, fazer alguma coisa errada. Então, é interessante, assim, essa referência aí. Cara, eu já falei na análise, mas só dizendo, eu amo essa cena de finalização. O Christopher, é uma das cenas mais bonitas, assim, a câmera se aproximando, aliás, fazendo meio que uma panorâmica no Christopher, né, que tá refletindo ali, ele tá, como eu disse, no limiar. O Tony fala pra ele, se quer sair, vai e não volte. Ele sai da casa, mas ele não vai embora. Fica pensando, ele levanta e volta. Tipo assim, voltando pro seio familiar ali da organização criminosa. E o Pussy, numa cena que até é meio parecida, a câmera vai se aproximando dele, ele chora no banheiro porque ele, diferentemente do Christopher, ele não tem mais escolha. Pra ele acabou, assim. A decisão que ele tomou lá atrás não tem como voltar atrás. Então, pra mim, é uma maneira bonita, assim, triste de encerrar o episódio. Beleza, gente? Era isso que eu tinha pra dizer. Esse foi mais um vídeo de extras do episódio de The Sopranos da semana. Passamos aí da metade da temporada. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!